Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e nós, dando continuidade ao estudo sobre a história ocultada, nós vamos falar sobre o Império Romano. A data mais aceita é o ano de 753 a.C. para o início do Império Romano. Antes disso, a criação de Roma, veio aquela história da loba que criou os gêmeos Rômulo e Remo, que nós já abordamos aqui no canal, Acca Laurentia, que era uma prostituta que, quando queria receber clientes, ela subia uma rocha ao lado da caverna onde ela morava e ela uivava imitando uma loba, por isso recebeu o apelido de lupa, que é loba em latim arcaico. E Rômulo e Remo seriam filhos de um dos clientes de Acca Laurentia. E para os imperadores não ficaria boa a história dessa descendência complicada, né? Então foi usado o artifício da história da loba que amamentou dois gêmeos para dar início à história de Roma, depois que Rômulo matou Remo e começou a construir a cidade com a fortuna que a sua mãe deixou acumulada ao longo dos anos trabalhando na prostituição. Roma teve grandes imperadores, teve ditador, César foi um ditador de Roma, grandes guerreiros, teve uma rivalidade muito grande com a Grécia. Os sábios gregos que eram capturados, eles eram colocados para ensinar a cultura grega para os romanos, eram chamados preceptores, e a ciência, a política, as leis se desenvolveram muito durante o Estado romano. E Roma adotou o seguinte critério: cada lugar que ela assumia, ela interferia em uma série de coisas, menos na religião, porque era o ponto mais sensível, aonde o povo não permitia esse tipo de intromissão. Então, para evitar batalhas, lutas desnecessárias, o povo já ficava insatisfeito de pagar impostos para Roma. E aí ainda ficaria pior se houvesse interferência na religião. Então eles não se envolviam em questões religiosas. Até hoje, a nossa lei romana, vendo a instrumentação médica usada lá naquela época, os objetos cirúrgicos atuais são muito parecidos com o que eram usados naquela época. O modo de vida hoje é muito parecido com o que existia naquela época, só que devido à facilidade, devido à grande quantidade de escravos e ao tempo ocioso que a maioria das pessoas tinham, elas descambaram por uma vertente que
complicou muito a vida do cidadão romano, degenerou a moral das pessoas, culminando na situação que todos nós sabemos de falta de respeito às instituições, depois a perseguição aos católicos, que hoje a diversão da população no estádio de futebol, ver o jogo de futebol. Naquela época ia no Coliseu para ver os cristãos sendo devorados pelos leões ou incendiados em postes. Era pão e circo, que ainda é um critério usado até hoje em quase todos os lugares. Mas pelo livro Emmanuel, nós encontramos escrito ali que Roma tinha tudo para ser uma dominante na maior parte do planeta. Ela serviu para divulgar a cultura cristã, depois para divulgar o idioma latino, que se misturou com outros idiomas, dando origem ao português e outros idiomas. Mas só que houve a decadência moral de Roma e ela foi tomada por povos bárbaros e muita coisa se perdeu da história riquíssima de Roma. E uma das coisas que mais nos deixa impressionados são as construções, as invenções, principalmente as invenções militares da época de Roma. Eram coisas assim muito impactantes para a época, que fazia, na verdade, com que o exército romano fosse quase que completamente imbatível. As estratégias de guerra e as invenções que foram criadas para as batalhas, para o enfrentamento, para tomar determinadas regiões e dominar essas regiões. Uma situação muito semelhante é a que acontece hoje com a América, uma situação bem próxima ali de Roma, que é um país que tem um domínio muito grande sobre as outras nações, mas essa situação está mudando, porque hoje é o Brasil que alimenta o mundo e que tem uma tecnologia que vai causar revoluções daqui mais algum tempo. Então muda de um país para o outro a condição de destaque no cenário político, econômico, financeiro, político, econômico e social de um país. Vai mudando com o passar do tempo, né? E o Brasil agora está atingindo a sua vez, dentro desse contexto que nós atravessamos agora em 2020 2021. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desse nosso breve estudo aqui sobre o Estado romano. Pedimos que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal
de ativar o sininho de notificações. Diariamente, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado aqui. Segunda, quarta e sexta sobre geopolítica ou transição planetária. Terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curto sobre nossos livros. Desejamos também boas-vindas aos inscritos no canal. Peço que vocês nos acompanhem, porque todo esse trabalho que nós fazemos, ele é direcionado para você, trazendo temas de interesse, temas relevantes, assuntos que são pouco divulgados, mas que nós acreditamos que são importantes para o nosso conhecimento, para o nosso melhoramento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.